Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, eu tô destruída hoje. Eu nem ia fazer videozinho, mas aí antes de dormir eu vim aqui fazer minha oração diária e menino do céu, que tiro, né? Então eu preciso fazer videozinho pra vocês. Hoje eu participei de um encontro lá no colégio que eu estudei, que eu ajudo lá. Eu tô de pijama, gente, não repara. E aí eu participei desse encontro lá. E a gente está se preparando para um encontro de todas as casas de retiro das irmãs, né? Que é a jornada jovem que acontece todo ano. Esse ano vai ser a sexta, desde 2014 acontece. E fiz parte de todas as jornadas. Foi no meu último ano do ensino médio que começou. Isso me deixa muito feliz, enfim. E aí a gente sempre faz essa preparação antes da jornada com as pessoas que são da nossa cidade, porque são várias cidades, né, que vão e a gente se reúne em uma das sedes da Casa das Irmãs. E as Irmãs de Santo André, se você quiser pesquisar, né, a história, como é que elas são. E aí o que acontece? Aí a gente faz essa pré-jornada para as pessoas se conhecerem, as pessoas que vão, essa luz sempre aqui, né? Mas as pessoas que vão participar desse encontro nas outras casas, numa outra casa de retiro, com outras pessoas de outros lugares. Aí a gente reúne o pessoal da nossa cidade para já integrar. Para lá a gente já tá bem integrado, né? E aí foi isso. O tema da nossa jornada esse ano é Eu Caçador de Mim. E é muito bom, achei também incrível. E vai falar muito sobre uma jornada de autoconhecimento, né? De quem nós somos. E hoje a gente meditou um pouquinho sobre o jovem e a fé, juventude e fé. Foi um dia incrível. E enfim, eu tô muito cansada. E aí eu tô contando tudo isso porque eu vou fazer uns links aqui do encontro com vocês. Mas o que eu queria falar pra vocês primeiro é sobre o meu estudo bíblico, né? Hoje o meu estudo bíblico foi Eclesiástico 30, do 21 ao 25. E ele falou da alegria, né? Aí ele começa assim, né? O versículo: a alegria do coração é vida para o homem, e a satisfação lhe prolonga a vida. E aí Deus trouxe no meu coração que eu preciso me agarrar na alegria, né? Porque a alegria é vida. Quem não é alegre já morreu, tá morto, né? E um coração, quanto mais um coração é alegre, mais ele vive, ele prolonga essa vida, né? Porque se a gente fica triste, é como se a vida não tivesse sentido. E o jovem, uma das grandes características da juventude é a alegria, né? Tipo, o jovem sempre tá esperançoso, com vontade de fazer as coisas, alegre, ele sempre tá querendo algo novo, né? E isso é muito legal no jovem, né? E aí Deus me chamava a essa alegria. Aí ele continua assim no versículo 23. Anime-se, console o coração e afaste a melancolia para longe, pois a melancolia já arruinou muita gente, não serve para nada. E eu sou uma pessoa que eu tenho depressão, né? E muitas vezes a melancolia, para Freud a melancolia e a depressão é a mesma coisa, né? Muitas vezes a melancolia roubou a minha vida, sabe? A depressão, ela roubou a minha vida. E Deus falava assim pra mim que eu não posso deixar que isso aconteça, que eu não posso, que a melancolia, ela já arruinou muita gente, que eu não posso ser parte desse grupo que a melancolia arruina, e que eu preciso animar o meu coração sempre que eu estiver triste, sempre que eu estiver com um sentimento de vazio, sempre que eu estiver deprimida, né? E fazer isso de modo nenhum camuflar uma dor, né? Porque tem gente que tem esse mecanismo de eu tô triste, então eu vou ficar feliz para esquecer a minha dor. Não é isso que Deus está falando para mim. Ele tá dizendo que eu preciso realmente abrir meu coração e tentar com todas as minhas forças, com todas as minhas disposições, mesmo que seja impossível, porque a gente sabe, né, que depressão é uma doença, é falta de serotonina no cérebro. e é sim uma questão biológica, a gente não nega isso, mas que nós que temos depressão, nós que infelizmente fazemos parte desse grupo de pessoas que tem essa dificuldade, que nós possamos tentar com todas as nossas forças, né? Tipo, estar abertos para a vida e alegrar o nosso coração.
e Ana Beatriz em especial, para transpassar, né? Eu escrevi assim, que não significa camuflar a dor, mas transpassá-la como Jesus fez na cruz, né? Que eu já venho falando disso com vocês. E aí o último versículo que me chamou muita atenção na minha oração foi: coração alegre favorece o bom apetite e faz sentir o gosto da comida. E eu falei pra vocês ontem, né, sobre a questão de a gente não estar pronto, né, de a gente estar com a boca fechada, com um banquete na nossa frente, o quanto que a gente não queria o mais de Deus, né? Não que a gente não queria, mas o quanto a gente não estava pronto, Deus não podia dar pra gente o mais que Ele tinha pra gente se a gente não quisesse muito, se a gente não estivesse disposto e lapidado do jeito que Ele queria. Então Ele tinha que esperar a gente estar lapidado para aí sim contar os segredos do coração dele. E aí hoje ele me falou através disso que o coração alegre, né, que favorece o apetite, né? Então o coração alegre, ele é uma via, uma ferramenta para que nós preparemos o nosso coração para receber o mais profundo de Deus, para receber o que Ele tem para falar para nós, os segredos do coração dele, para nós estarmos preparados. Então, e é uma coisa que sempre me impediu, assim, eu sempre estava muito imersa no meu sofrimento, nas minhas dores, nas minhas preocupações. Isso me impedia de dar passos em Deus, né? De dar passos no que Deus queria fazer comigo, o que Deus precisava fazer comigo, né? E me impedia de enxergar. E até ontem Deus, ele ministrava comigo uma música que chama Humano Amor de Deus, do Padre Fábio de Mello. É muito antiga e trabalharam ela num retiro, num encontro de jovens comigo. E só ontem eu fui entender o quão forte é essa música, né? Ela fala: tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Deus sempre vê algo a mais quando a gente acha que acabou. Deus sempre tá vendo algo a mais, né? Ela fala que me convences quando falas, não é bem assim. Deus corrige, Deus tem esse amor de pai que não quer ver o filho sofrer, né? Que dá a mão pra gente. Se esqueço, me recordas. Deus sempre tá lembrando a gente do que a gente precisa fazer, do que a gente da nossa essência, né? Nele. Se não sei, me ensinas. Quantas vezes, né, Deus tem que me ensinar coisas que são tão simples. Se eu perco a direção, Deus vem me encontrar. Me vem muito no coração, filho pródigo. Quantas vezes Deus não vem me encontrar, né? Aí vai falar: tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. Deus, ele não quer apenas contar segredos no nosso coração, segredos dele, para nós podermos crescer, mas ele também quer ouvir os nossos segredos, o que dói na gente, o que ele pode se fazer presente na nossa história, né? Mesmo se me calo, né? Tipo, mesmo que a gente não conte os segredos, ele conhece nosso coração. Se fala, ele me escutas, queres compreender. Deus, ele está sempre aberto para compreender a gente. Quando ninguém mais consegue compreender, Deus consegue compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás, né? Aí vai falar assim: quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu viestes compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, você me trouxeste outros para recomeçar. E quando eu esqueci que era alguém na vida, o seu amor veio me relembrar. É muito isso, né? É muito isso que Deus, ele transpassa a nossa dor, que ele vive a nossa dor conosco, né? Tipo, nosso Deus, ele não é um Deus que ele tira a dor, porque o sofrimento ele santifica, né? Mas que ele vive a nossa dor com a gente. E quando o nosso passado não passa, quando a gente empaca, Deus está presente em cada momento até a gente conseguir ultrapassar o que a gente precisa ultrapassar. Se demorar, sei lá, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, ele sempre tá lá com a gente, tá sempre com a Ana Beatriz. E como isso foi difícil para eu entender, sabe? Como demorou. E aí ele fala que o coração alegre, ele favorece esse apetite, né?
que o coração alegre, ele faz com que a gente possa ter fome, e ter fome faz com que a gente possa abrir a boca para comer do banquete de Deus. E aí, nesse mesmo versículo, ele continua: faz sentir o gosto da comida, né? Santo Inácio de Loyola, que foi um dos fundadores da comunidade jesuíta, né? Que hoje é uma das maiores comunidades, não é comunidade, né? Não sei se é uma comunidade, mas é um carisma da igreja hoje. É um carisma do Papa Francisco, é um carisma bem de silêncio e muito disciplinar, né? Ele é muito rígido na questão da disciplina. E Santo Inácio, ele vai propor exercícios espirituais pra gente fazer, como a gente pode rezar, né? E eu fiz por um tempo, acompanhada pelas irmãs de Santo André, né? E é a espiritualidade lá das irmãs que a gente vive esses retiros. E aí esse santo, ele tem uma frase que é muito linda, que vai falar que não é muito que sacia, mas saborear as coisas internamente. E aí eu também pensei nele, porque sentir o gosto da comida, cara, quantas vezes eu já comi uma comida e sei lá, tipo, tinha alguma coisa pra fazer, ou pela correria da vida, eu não consegui sentir o gosto da comida, né? E quantas coisas eu não tô comendo na minha... É muito simbólico pra mim essa questão do comer também, né? Tem toda uma questão com comida, mas o quanto eu não tenho comido, ou seja, deixado passar, engolido as coisas da minha vida, ao invés de saborear elas internamente, sabe? Sentir o gosto delas e, tipo, falar, mano, que prazer que eu tenho em estar aqui nesse momento, sabe? E não deixar esse momento passar. Às vezes eu tô assim na aula e eu fico só contemplando momentos de aula que eu tenho, sabe, na pedagogia, na psicologia. Eu falo, mano, isso nunca mais vai voltar, sabe, tipo, e eu tenho às vezes muito a questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo e não viver um momento, né, e como Deus vem me chamando, né. Outra forma de favorecer o apetite é comer devagar e sentindo o gosto das coisas e saboreando as coisas internamente. E aí hoje também, duas coisas que eu queria falar, que em pequenos grupinhos que a gente fez de partilha para estudar um pouco a Bíblia, o meu grupinho a gente foi estudar os jovens na Bíblia, e o meu grupinho, ele ficou com o profeta Samuel. E o profeta Samuel, ele nasceu de Ana, que era uma senhora, e Ana queria muito um filho, só que ela já era velha e não conseguia engravidar. E aí Deus deu esse filho para ela, e aí ela consagrou Samuel a Jesus, e ele foi morar no templo com os mestres lá, né, tipo os padres da época. E aí Samuel vivia dentro do templo, participava de todas as atividades desde criancinha, mas aí ele chegou numa certa idade, e aí ele foi dormir, e aí no meio da noite ele escutou uma voz que falava, Samuel, Samuel. E aí ele achou que era um mestre dele lá, né, que cuidava dele, o Eli. Aí ele foi, Eli, que foi? Aí ele falou, não fui eu que te chamei, tá doido? Vai dormir. E aí isso por mais duas vezes. E aí na terceira vez ele chegou em Eli e falou, Eli, e aí? Aí ele falou assim, eu acho que você tá ouvindo a voz de Deus, né? Então quando você ouvir de novo, já que não sou eu, você responde, eu tô aqui, fala, Senhor, que o teu servo escuta, né? Isso me chama muito a atenção, porque sempre me chamou, na verdade, porque Samuel, ele estava dentro da igreja, mas ele não tinha tido um encontro pessoal com Deus, ele não conseguia reconhecer a voz de Deus, né? Então ele precisou de uma pessoa que era uma referência para ouvir a voz de Deus. E nesse grupinho foi muito engraçado, né? Porque só eu conhecia a história de Samuel, então eu pude ser referência para as meninas, né? Nesse sentido, delas conseguirem, tipo, vivenciar a história de Samuel. Mas também Deus me chamava muito a atenção, ele falava assim, Samuel, ele vivia na minha lei, ele tava lá o tempo todo com os padres, né? Tipo, lendo da palavra, só que ele não conhecia a minha voz.
e ele não escutou a minha voz. E ele não escutou a minha voz porque ele não conhecia a minha voz. E a gente, pra gente reconhecer a voz de Deus, a gente precisa conhecer. Então Deus me dizia que eu preciso voltar na minha intimidade com ele. Ele me chamava à intimidade. Ele me dizia que outra forma de eu comer o banquete é estar em intimidade com o Pai, né? E isso é o centro, na verdade. Eu sempre vou bater nessa tecla, a intimidade com Deus. Aprender a conhecer a voz dele, né? E aí, por fim, a gente foi fazer uma experiência num hospital psiquiátrico que tem do lado. Não é psiquiátrico, mas assim, várias pessoas que são acolhidas lá que meio que não tem valor social, né? Tipo, várias pessoas com deficiência intelectual, com deficiência motora muito forte, né? E esse hospital ele é cuidado pelos Freis de Jaci. E aí foi muito interessante. Foi o hospital que eu fiquei quando era criança, quando eu era uma maternidade antes. E aí eu fiquei muito doente, e aí eu tive a minha primeira experiência com Deus lá, com Nossa Senhora, foi dentro desse hospital. E quando eu entrei lá, tipo, já senti uma coisa muito forte, assim. E eu me lembro, eu tenho uma cena na minha cabeça, quando eu era criança, né, tipo, deu entrando na capela, da presença de Nossa Senhora, e foi muita confirmação quando eu entrei na capela, e eu nem sabia, assim, tipo, que era naquele hospital, depois que fui conversar com os meus pais. E aí foi muito, assim, pra mim, uma revelação mesmo, dessa capela, né? Pra mim foi muita cura interior poder voltar lá, porque eu nunca tinha entrado lá depois, né, que parou de ser maternidade. E a gente foi pra dar umas cartinhas pros funcionários que a gente escreveu, porque normalmente quando a gente vai visitar esses lugares a gente visita os pacientes, né? Mas dessa vez a gente foi com o intuito de visitar os funcionários. E cara, que incrível que foi, mudou totalmente. Eu tô falando isso também porque Deus fala no meu coração o quanto que nós precisamos que o reino de Deus, a intimidade com Deus, ela não é uma intimidade assim que para na minha relação com Deus, né? Quando um relacionamento ele é de Deus, ele é bom, ele transborda, o amor transborda, né? E aí o Adalberto, que é o professor que estava conduzindo o momento, né, das cartinhas, ele falou assim, que nós somos como um carro, né, que nós precisamos nos abastecer, mas que carros abastecidos, eles não ficam em garagens, eles vão andar por aí, pela cidade e tal. E foi uma experiência incrível, assim, poder ver os funcionários num gesto tão simples, né. O Papa Francisco vai dizer que a juventude precisa ser revolucionária, e a revolução é simples, né? E aí, um gesto tão simples, escrever uma carta e dar para os funcionários, eram 205 funcionários, gente. Na nossa alegria da juventude, na nossa simplicidade, mudou o dia deles e mudou o nosso dia também, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha construído vocês em algum sentido, né? Essa partilha a respeito da alegria, que nós possamos ser alegres, mesmo na nossa dor, mesmo quando às vezes não tem muito o porquê ser alegre. Nós devemos ser alegres porque Deus, ele é o Deus da nossa vida, ele é o Rei da nossa vida, o Senhor da nossa vida, e ele fez a gente para ser alegre, né? E ainda se vier a noite traiçoeira, se a cruz pesada for, ele estará contigo, e ele nos quer sorrindo, né? Então é isso, gente, beijo, fique com Deus, e que Maria Santíssima passe à frente de vocês, de todo o dia que vai acontecer. Beijos!